Você passar para o próximo slide, por favor. Bom, então, gente, bem-vindos, né, à segunda oficina do Plano Municipal de Saneamento Básico de Bofete. Meu nome é Emily, eu faço parte do consórcio Cobrap-MI, que é o consórcio responsável pela revisão do plano, tá? Então, só para a gente poder apresentar um pouco a plataforma que a gente está utilizando para todos vocês, a ideia é que esse evento seja um evento participativo. Então, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem aí usar os recursos que a gente tem aqui na plataforma. Então, a gente tem esse balãozinho aí, que é o chat. Então, de imediato, já vou pedir para vocês colocarem aqui o nome de vocês, a instituição ou o grupo que vocês estão representando. Se possível, deixar um e-mail, um telefone também, para que a gente possa depois entrar em contato para os próximos eventos da revisão do plano. Tá? E aí o chat vocês também podem utilizar para mandar perguntas e dúvidas. A gente tem também o Levante a Mão, né, que é essa ferramenta para quando vocês tiverem, né, alguma pergunta, alguma contribuição a fazer, vocês podem utilizar também. Isso. A gente pede para que durante a oficina, né, se possível, vocês deixem a câmera ligada para que a gente possa ter essa maior proximidade, embora seja um evento virtual, né? Então, quem se sentir à vontade, a gente agradece, né, de manter sempre a câmera ligada. E a gente tem o microfone, né? A gente pede para que todos mantenham o microfone desligado enquanto a gente estiver apresentando, para que não haja nenhuma interferência. E aí, quando vocês forem falar e se apresentar, vocês podem ficar aí à vontade para poder ligar e desligar o microfone. Então, essa oficina é o momento que a gente tem para deixar o prognóstico com a cara de bofete. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer a apresentação das propostas para cada um dos 4 eixos do saneamento, e durante o intervalo de cada eixo, a gente vai fazer uma pausa para que todo mundo que estiver na oficina possa contribuir com perguntas, dúvidas, né, e sugestões. Então, assim, durante toda a oficina, você pode, né, levantar a mão, abrir o microfone, se manifestar, mas a gente pede para que, né, a gente utilize esses momentos para que dê maior celeridade à oficina, maior dinamismo. Então, a gente vai fazer intervalos para que todo mundo possa contribuir aí com informações. E aí, só mais uma vez, a gente pede para que vocês, né, registrem a participação de vocês aqui no chat, colocando o nome, para que a gente possa registrar quem está presente aqui com a gente durante a oficina. Então, eu vou pedir para o pessoal só tirar, por enquanto, o slide, só para a gente fazer uma rodada de apresentação rápida aqui, né, na oficina. E para iniciar as apresentações, eu gostaria de convidar a Raíssa. Boa tarde, né? Boa tarde aí, Emily, e a todos e todas aí que estão acompanhando a oficina de Bofete. Bom, como a Emily, né, mencionou aqui, o público-alvo, né, dessa oficina aqui, né, é o grupo executivo local, mas a gente também abriu ela para toda, assim como a primeira oficina, né, para toda a população. Então, o ideal mesmo é que aproveite esse momento de discussão para se fazer complementações nos produtos, porque depois os produtos vão ser disponibilizados para consulta pública, né, e aí vai finalizar o plano. Então, esse é o momento. Lembrando que o GEL já recebeu esse produto, né, de maneira prévia, a gente deu 10 dias para eles darem retorno para a gente, para depois apresentar aqui na oficina. E aí eu espero que seja uma oficina produtiva, que a gente possa contribuir bastante, que vocês todos possam participar, e acho que a equipe do consórcio está aqui à disposição para tentar esclarecer dúvidas, eventualmente a gente fazer algum ajuste que se fizer necessário, tá bom? Boa oficina para todo mundo aí. Marina. Bom, boa tarde. Sou a Marina aí da AMIR, né, então do consórcio Cobrap-MI. Também estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse produto aí do prognóstico, programas e ações para o município de Bofete, né, conseguir avaliar as propostas aí para que a gente possa avançar em direção à conclusão do Plano Municipal de Saneamento. Sabrina. Estão me escutando? Boa tarde a todos, sou a Sabrina e sou diretora de meio ambiente do município de Bofete. Estou aqui representando o município. Brasil. Mônica.
Mônica, seu microfone está desligado. É que eu desliguei. Boa tarde a todos, meu nome é Mônica Wieser Brizola, eu sou aposentada da Prefeitura de São Paulo, trabalhei lá 31 anos efetiva, e moro em Bofete agora em novembro, vai fazer 3 anos, num monte de chácaras que tem aqui, né? E fui convidada hoje de manhã pelo WhatsApp, né, para participar dessa reunião como moradora, e fico muito preocupada, porque a gente sabe da importância do saneamento básico no Brasil, né? E aqui nesse hall de chácaras que a gente mora, não tem saneamento básico, não tem esgoto. E eu fico na minha chácara específica ainda é aquela fossa negra, né? Então eu penso que se a gente participar desse plano, a gente pode evoluir nesse sentido, porque a quantidade de doenças que a gente previne, né? A qualidade de vida, né? Então eu tenho muito interesse e penso que meus vizinhos também. Não sei qual é o segundo passo, se não seria uma rede de esgoto, seria uma fossa séptica, não sei. Mas eu fico muito incomodada, porque a água nossa é do poço, é de qualidade, mas esgoto nós não temos. Eu acho o esgoto fundamental em termos de política pública, né? Prazer estar na reunião e obrigada pelo convite. Muito obrigada, Mônica. A gente que agradece a sua presença e já adianto para você que a gente vai ter uma próxima etapa que vai ser de audiência pública, e aí vai ser um evento que a gente vai divulgar massivamente mesmo para a população. Eu acho que vai ser um momento bem importante, tanto para você participar, quanto para você ajudar a gente a divulgar aí com seus vizinhos, com as pessoas que você conhece, que eu acho que é um momento muito importante para o município. Mas a gente vai falar um pouquinho no final dos próximos passos, mas a gente já agradece de antemão a sua presença. Obrigada. Sérgio? Oi, boa tarde a todos. Sou Sérgio, sou da Sabesp de Botucatu, né? Tem mais 2 colegas aí, estão com dificuldade para entrar aí no link, mas acho que eles vão tentar pelo celular agora, tá? Então, eu quero agradecer o convite também. A gente está avaliando aí os planos, as propostas, né? Para que a gente possa aí colaborar aí com o município, né? A Sabesp tem responsabilidade de entregar a rede pública, né, para as áreas definidas em contrato e que sejam regulares, né? Então a gente faz esse trabalho aí junto com a prefeitura aí, dentro do contrato, e nessa atualização do plano é importante estar bem definida essas responsabilidades. Mas estamos à disposição de todos aí e agradeço aí antecipadamente. Obrigada, Sérgio. Sérgio, eu enviei aqui no chat o link da reunião completo sem ser reduzido, né, do Teams, talvez seja mais fácil para eles entrarem. Tá? Aí eu não sei. Mas eu acho que o problema deles está sendo com o filtro da rede da Sabesp. Acho que o usuário deles não está habilitado para esse tipo de acesso. Então vamos ver se dá certo aí pelo celular, mas mesmo assim eu vou mandar aí esse do chat também. Obrigado. Tá, joia. Obrigada a você. Nara? Nara, não te escutamos. Escuta, Emily. Agora sim. Faço parte da equipe, né, do consórcio Cobrap-MIR, que está participando da elaboração e da revisão desses planos. Vou apresentar para você nosso trabalho aqui hoje. Boa tarde, viu? Boa tarde, Fernanda. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda, também sou do consórcio, né? Sou da parte da MIR. Também vou apresentar um pouquinho aí dessa parte da revisão do plano. Bernardo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bernardo, também faço parte da equipe técnica do consórcio MIR Cobrap. Estou à disposição aí para qualquer dúvida que surgir. Obrigada, gente. Agora eu vou passar a palavra para a equipe para a gente poder iniciar a nossa oficina.
Vamos lá, então, né? Então, hoje a gente está aqui para realizar essa segunda oficina, né, no município de Bofete. A gente teve um tempinho aí, entre resolução de problemas técnicos, avanço dos trabalhos. Nós chegamos até essa oficina, onde a gente vai falar um pouquinho do prognóstico, dos programas, projetos e ações. Pode passar, Bernardo, por favor. Relembrando, né, que esse projeto, né, ele foi viabilizado aí por uma contratação por meio do Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, que é o CERISO, e é contratada, né, o consórcio Cobrap-MIR, contrato assinado em 31 de julho de 2020, com a OES em agosto de 2020. Então, aí, bem no meio da pandemia, aí, enfrentamos todos os trabalhos, as dificuldades de início de trabalho, de prosseguimento, até a retomada de fato, o valor do contrato, né, de 2.108.909, para elaboração dos planos de saneamento, pode passar? Dos planos de saneamento aí para 29 municípios, então, integrantes aí, né, pertencentes ao CERISO, dentro dessa unidade hidrográfica 10. O município de Bofete, né, hoje em especial, é o que a gente vai apresentar aqui. Ele é um município que está parcialmente inserido, né, no Médio Tietê inferior, como parte aí, da bacia com impacto nas questões de saneamento. Pode passar? Aqui para a gente relembrar, né, as etapas. Então, de 2020 para cá, a gente fez todo esse planejamento que teve que tomar esse cuidado e uma revisão com questões de pandemia, paralisação, fechamentos e aberturas, definições de como comunicar, como mobilizar, como realizar os eventos, até que a gente chegou num diagnóstico, né, que conseguisse ter esse retrato aí de como os serviços de saneamento se colocam dentro do município de Bofete. E agora, essa oficina, que ela está focada aí, né, na etapa 4, elas são 4 produtos, na verdade, o produto 4, que é o que a gente chamou de prognóstico 1, onde a gente fez as projeções de demanda, o produto 4, desculpa, que a gente chamou de prognóstico 1, que a gente fez as projeções de demanda, o produto 5, né, que aí sim a gente já definiu então os planos e as ações, e o produto 6, que é um banco de dados que seleciona todo esse material e deixa ele disponível aí para as próximas versões. E na sequência, né, após essa oficina aí, a gente vai ter então as verificações necessárias para a gente ter já a etapa 5, que é a versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico, que vai ser colocado em consulta pública. Depois será feita aí uma audiência pública e a entrega da versão final aí do plano de saneamento do município de Bofete. Pode passar. De maneira geral, né, o que vale a gente chamar a atenção quando a gente está falando em Plano Municipal de Saneamento Básico, é que ele é um planejamento estratégico, pensando o que é necessário ser feito, qual é a situação do município e os investimentos necessários, né? Então, em termos de critérios, parâmetros, metas e ações, não é o desenvolvimento de projetos básicos ou de projetos de solução de algum problema específico identificado, né? E ele tem, então, a etapa de agora, que é essa de prognóstico, é como a gente sai, né, das condições atuais e a gente atinge as metas ou as ações ao longo aí dos próximos 20 anos de planejamento. E quando a gente fala em plano de saneamento, a gente vai estar sempre falando dos 4 eixos de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem urbana e o manejo de águas pluviais. Essa, né, segunda oficina aqui, a gente vai focar nessa parte, então, do planejamento futuro, né, então, das propostas, das ações, dos programas e de onde a gente pensa em chegar. Ainda também dentro dessa parte de contextualização, a gente traz aqui, né, para todo mundo, o nosso pano de fundo, né, que são as leis federais aí 11.445 de 2007, modificada depois pelo marco regulatório 14.026 de 2020, que fala, né, do saneamento básico como esses 4 eixos,
E não deixando de lado, né, dentro da parte de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal 12.305 de 2010, e todos os decretos e modificações que se sucedem, né? Então, a gente tem aí, tanto de saneamento como dos resíduos sólidos, algumas questões já posteriores, toda essa parte de legislação, ela é mapeada e sempre que necessário atualizada dentro dessas proposições, dessas avaliações de condições. A situação da parte rural, né, das chácaras, das áreas rurais, ela é lembrada dentro desse planejamento do saneamento e tem como pano de fundo, então, né, o Programa de Saneamento Brasil Rural, que é aí a Portaria 3.174 de 2019, que pensa aí, gerenciado pela Funasa, nas diretrizes de atendimento para solucionar até situações como a mencionada aí pela participante hoje, das fossas negras, principalmente, né, nas áreas aí que não tem a rede geral. Uma coisa importante a ser destacada também é que o plano de saneamento básico, quase todos os municípios, né, pertencentes ao Cerezo tiveram seus planos elaborados entre 2012 e 2014, e o que a gente está fazendo agora é uma revisão desses planos, e a lei ela estabelece essa necessidade realmente da revisão em prazo não superior a 10 anos. Para a gente começar, né, a entrar dentro do conteúdo de prognóstico propriamente dito, embora a gente fale que saneamento são os 4 eixos, a gente tem ações que são, a gente deu o nome, né, de institucionais, que são aquelas comuns ou aquelas que têm que ser gerenciadas e articuladas de alguma maneira para conseguir o avanço dentro dessa área, né. Então, ah, a gente vai seguir daqui a pouco pelos eixos específicos, mas primeiramente a gente vai falar dessas ações e programas institucionais que têm como objetivo, né, ver como que eu chego a dentro do meu planejamento de 20 anos para aquelas metas, o que que é necessário ser organizado para que eu consiga atingir essas metas, e também pensando quais as carências, ou demandas que são identificadas e como é que elas podem ser equacionadas aí de formas geral, né. Então, isso são os objetivos, as ações estão no próximo aí, Bernardo, que leva à necessidade, né, da gente desenvolver ações como, né, promoção de atividades de educação sanitária e ambiental de maneira diversa com todo o município, regularização de loteamentos e a promoção de acesso aos serviços de saneamento, né, principalmente aí dentro da área urbana, ou da área mais adensada. A formação e a capacitação em saneamento dos profissionais da educação e da saúde, para que possam orientar e ajudar nessas melhorias a serem alcançadas. A interação dos prestadores de serviços de saneamento para preencher os dados do SNIS, né. O SNIS é o nosso Sistema Nacional aí de Informações de Saneamento. Muitas vezes o preenchimento dele é feito pela prefeitura e acaba tendo um descompasso entre o que atendido pelo serviço concedido à Sabesp e o serviço, que não é uma concessão específica, e aí muito, né, as áreas de sistemas individuais ou rurais acabam sendo desprezadas e a gente tem uma informação, às vezes, que não é o retrato, observado. A política municipal de saneamento, né, um conselho municipal de saneamento, é um próximo passo, a partir da elaboração do plano municipal, para que isso vire uma lei aí e possa ser seguida como uma orientação. A própria revisão do plano de saneamento futuramente, né, com esse acompanhamento das evoluções, de como é que eles vão acontecer, das metas que vão ser estabelecidas, a implantação desse sistema de informação municipal, que vai conseguir saber a todo momento, né, qual a evolução, em que pé está o saneamento no município. Além disso, a regulação, do sistema e a fiscalização do saneamento também é o que a gente está chamando aí dentro das ações institucionais. Aí, dando seguimento, eu vou pedir a ajuda aí da Nara e da Fernanda para continuidade aí por eixo, mas como a Emily falou também, qualquer dúvida, não sei se agora já surgiram dúvidas, vocês podem ir falando e ao final de cada bloco a gente está à disposição para conversar com vocês.
Joia, ótimo, Marina. Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Obrigada. Eu vou apresentar, então, o prognóstico da parte de abastecimento de água e, em seguida, do sistema de esgotamento sanitário. Atualmente, né, a prestação de serviços de bofete, ela tem sido fornecida pela Sabesp, atendendo aí a área urbana e determinadas localidades na área Desculpa um rural. pouquinho, mas tá muito baixo, viu? Quase não estou ouvindo você falar. Tá baixo? Só um instante, por favor. Eu acho que meu fone deu um problema aqui. Eu vou tentar aumentar o meu tom de voz. Tá melhor? Tá. Obrigada. Qualquer coisa, gente, vocês me chamam a atenção aqui, levantando a mãozinha, por favor, ou me interrompendo. Mas eu vou Agora tentar. Obrigada, Sérgio. Então, como eu ia mostrando aqui nesse mapa, né? A prestação de serviços hoje é realizada pela Sabesp na área urbana em algumas localidades rurais no município. Já a parte que não é contemplada, né, no contrato da companhia, ela é geralmente fornecida, né, pela prefeitura e de responsabilidade própria das pessoas, né? Seria por poço ou nascente. E nesse mapa nós podemos observar, né, o quão extensa é a área rural do município, que é essa parte toda em rosa. Nessas áreas realmente de baixa aglomeração, o sistema coletivo, que seriam as redes, né, de abastecimento, ela não é indicada pelos custos elevados, né, questões topográficas e outros aspectos. Então, o que a gente tem preconizado em lei, né, que é o atendimento adequado, ele é fornecido por rede geral, poço ou nascente na propriedade com canalização interna. Pode passar, por favor, Bernardo. Então, assim, o planejamento ele seguiu, né, as legislações necessárias em âmbito federal, estadual e municipal, aqui com destaque, né, para o que seria as metas de atendimento, nós seguimos para a área que a população deve ser atendida por sistema coletivo, que seriam as redes, a Lei 14.026 e o Plan SAB, que determina que até 2033, 99% da população ela seja atendida, né, com abastecimento de água. O dado atual do município é que cerca de 93% do município é atendido. Então, no planejamento, nós fomos fazendo um incremento gradual até atingir essa meta. Já para áreas, né, rurais, onde a população deve ser atendida por soluções individuais, nós seguimos, né, o PSBR, onde é previsto que até 2038, 100% da população seja atendida por sistemas individuais, né, poço ou nascente, na propriedade, e atualmente o município tem cerca de 84%, né, desse atendimento. Pode passar, por favor, Bernardo. Aqui a gente destaca alguns indicadores, né, de qualidade do serviço para o acompanhamento mesmo do plano e para garantir não só a água em quantidade, mas também, né, em qualidade adequadas. Nós podemos observar dos indicadores destacados aqui, né, com relação à conformidade com os padrões de potabilidade da água, índice de hidrometação, de perdas na distribuição, que atualmente o município, esses dados, eles estão em conformidade dentro do que é previsto na legislação, exceto aqui pelo índice de regularidade, né, que nós não tivemos esse dado da intermitência dos serviços, né, então, por isso está esse destaque aqui em um tracinho. É importante, então, esse acompanhamento desses indicadores, né, para entender a efetividade também do plano. Pode passar, por favor. Aqui a gente destaca as premissas que foram adotadas para distribuição das soluções individuais e coletivas. Com base nessas premissas que foram realizados os cálculos para a demanda do município, né, o que precisa ser ainda atendido. No caso, na área urbana,
100% do déficit será suprido com soluções coletivas. Já na área rural, é observado um crescimento gradual, onde já tem o atendimento da operadora, né, pelo contrato, e o restante desse residual, desse déficit, vai ser suprido por soluções individuais. Pode passar, por favor, Bernardo. Nesse cálculo também das demandas, né, foram utilizados outros parâmetros. Aqui a gente destaca alguns deles, que seriam as metas, né, de cobertura por sistemas coletivos e individuais. Alguns, né, eu trouxe aqui no início, alguns valores. A projeção populacional também, consumo médio per capita de água, o índice de perdas e a capacidade, né, de produção de água, tratamento e reservação, que atualmente já consta no município. Então, a partir desses valores, a gente destaca que os resultados que são previstos, né, esperados para o ano de 2041, a partir do sistema que atualmente consta no município, né? Então, nós observamos que o sistema atual ele é suficiente para atender as demandas da área urbana, exceto aqui na parte de saldo de produção de água, que a gente observa um déficit, né? No caso, a vazão que é captada atualmente, ela ainda não é capaz de suprir todas as demandas até o final de plano, que seria em 2041, são 20 anos, né? O horizonte previsto e os cálculos. Apesar disso, tem um volume, né, outorgado, que foi até ampliado, e, no caso, seria aumentar mesmo essa produção, o quanto é captado dentro do que é previsto nas outorgas. A gente observa que hoje cerca de 60% da vazão que seria outorgada que é captada, então precisa dessa ampliação. E na parte do rural isolado, há déficit tanto, né, de produção quanto de outorga, tratamento e reservação. Pode passar, por favor, Bernardo. Em relação à demanda por solução individual de abastecimento, que seria, né, está sob responsabilidade da prefeitura, nós destacamos aqui uma previsão de necessidade lá para 2041 de 5.172 domicílios, né, ainda precisando de soluções individuais, que vai ser necessário, e também instalação hidrossanitária para 1.308 domicílios. Pode passar, por favor. Então, assim, destacando as principais carências, a gente destaca a necessidade de ampliar essa capacidade de produção para as áreas urbanas, ampliar a capacidade de tanto de produção, de tratamento e de reservação de água para as áreas rurais isoladas, para a população residente nessa localidade, e também um apoio, né, e implementação das soluções individuais adequadas para a população residente nessas áreas, onde o sistema coletivo não se apresentar viável. Pode passar, por favor. Aqui, a gente vai destacar algumas das ações que estão descritas no plano, no caso, no produto que vocês vão ter acesso também, o grupo já teve acesso, mas a população também pode consultar a descrição dessas ações com prazo bem definido, com o responsável para cada uma delas e a descrição. Então, eu destaco aqui a ampliação do atendimento que vai ser necessário, né, desse sistema de abastecimento para a população que ainda não tem o atendimento. Esse quantitativo da população é descrito no plano, detalhado, informado no produto. A ampliação da capacidade de produção, como eu comentei, a manutenção dos sistemas coletivos, né, já existentes, a regularização ambiental dos sistemas de abastecimento de água, né, acompanhamento da documentação, se as documentações estão em dias, as licenças, outorgas, como, por exemplo, o lodo da ETA, se ele tem sido descartado, né, em local adequado, ou se tem algum tratamento. A parte de educação ambiental também, que é muito importante para o uso racional da água, a manutenção dos sistemas individuais nas áreas rurais e a distribuição de kits, né, para o tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários que vão ser fornecidos com esses serviços de soluções individuais. Aqui nesse próximo
slide, a gente trouxe um pouco, de forma resumida, né, os investimentos que serão necessários para atingir essas metas de universalização do serviço para que todos tenham acesso dentro desse período de planejamento. Então, foi dividido aqui até 2033, né, como preconiza a lei. A gente pode observar os investimentos estruturais que são relacionados a obras, parte de infraestrutura, no valor aqui de 3 milhões, 3 milhões,8 até 2033, e a partir daí o valor de cerca de 2,4 milhões de reais. Já os investimentos estruturantes, que seriam relacionados, né, às ações institucionais, que envolvem um planejamento, participação social, estão no valor de R$ 131.865 até 2033, e um montante de R$ 70.859 de 2034 a 2041. Pode passar, por favor, Bernardo. Todo esse detalhamento do cálculo, né, das receitas, das despesas, o investimento, as fontes, né, eles vão ser disponibilizados por planilhas, a descrição também é toda feita no produto. É importante destacar, né, que a tarifa, ela é a principal fonte de recursos, né, para cobrir os custos operacionais do sistema, no caso dos sistemas coletivos, né. Então, toda essa questão financeira, ela está melhor detalhada no produto 5. Mas aqui a gente traz mais uma forma de visualizar, né, esses investimentos, no caso estruturais, que seriam investimentos para a produção de água, rede de distribuição, ampliação, né, da rede de distribuição de água, e investimentos em reservação. A gente pode observar nesses gráficos aqui em azul claro que a maior parte, né, dos investimentos, a concentração desses investimentos é em reposição das estruturas que já existem, exceto aqui na parte de rede de distribuição é que há uma expansão, né, a necessidade de expandir, ampliar os sistemas existentes de rede. Pode passar, por favor, Bernardo. Quanto agora aos investimentos, né, das soluções individuais, que seria para a prefeitura, né, porque está sob responsabilidade da prefeitura atualmente, nós podemos destacar aqui um valor de cerca de 6,8 milhões até 2033, e a partir daí até 2041, 4,2 milhões de reais para atingir, né, a meta de atendimento a toda a população no rural isolado. No caso, o objetivo, né, desse planejamento é trazer de forma mais macro esses valores, essas orientações para as políticas públicas, né, das prefeituras e direcionamento, né, das leis orçamentárias aí do município. Então, a gente trouxe aqui os principais, né, pontos que nós abordamos. E agora pode passar, por favor. Eu abro um espaço para quem quiser tirar dúvidas, trazer alguma contribuição, e agradeço a atenção de todos. Alguém, gente, gostaria? Sabrina? Eu só queria, na verdade, um comentário, né? Teve uma parte falando sobre a produção de água, que tinha um déficit que deveria ser, né, abatido lá na frente. Muito que para isso se encaixaria o caso da represa do município. Antigamente nós tínhamos uma represa que abastecia a cidade, mas a barragem estourou em 2009 devido aos níveis, né, de chuva, e acabou sendo a captação feita no Rio do Peixe, aqui, principal rio. Mas a prefeitura tem a intenção, já está numa consulta prévia junto à CETESB para a reconstrução dessa barragem. Ela seria também complementar para o abastecimento da cidade, né, para ter mais segurança, essa parte de abastecimento, como também parte de recreação, né, o município ele é de interesse turístico, então a represa também vai auxiliar nessa parte também de turismo. Então, deixa eu só fazer alguns comentários.
Eu até mandei uma mensagem agora há pouco para a Raíssa, né? A gente está fazendo uma avaliação aí dessas projeções de demanda, de déficit, de produção, reservação, etc. Só que não conseguimos finalizar a tempo ainda, tá? É um pouco diferente o método utilizado aí por vocês, do que a gente costuma fazer, mas a gente está fazendo uma avaliação para ver se tem coerência esses números. Aí a gente vai encaminhar aí posteriormente para o consórcio. Assim, de forma geral, só dizer da necessidade sempre aí das metas, isso aí a gente já colocou numa outra oficina, né? Mas vale para todos os municípios, necessidade de definição das metas, de fonte, formas de cálculo, né? Para que não haja divergência. Pelo que a Raíssa me falou, vai ter um anexo para isso, né? Para estar bem claro, né? Como que é o número, como que ele é calculado. A sugestão aí de tirar como meta esse indicador aí de regularidade, tal como proposto, porque não tem nem os dados assim bem definidos. Deixar ele como indicador, não como meta. Na questão de atendimento aí com sistemas coletivos, né? Para a área urbana, mas as áreas rurais com adensamento, um adensamento mínimo, a gente sugeriu um critério, né? E também aí o município de Bofete tem uma característica especial, precisa se colocar a observação também, né, do poder público, seja ele prefeitura ou a concessionária, da necessidade da regularização documental de eventuais empreendimentos a serem incorporados, né, para que não haja nenhum tipo de complicação para o administrador público, seja ele o prefeito, seja ele o prestador de serviço, né? Então é isso, básico esses comentários aí gerais que a gente já fez para o outro, nós vamos encaminhar a questão técnica e se houver alguma divergência importante, e essas necessidades aí apenas da gente estar complementando, tá? Isso aí vale tanto para água quanto para esgoto, tá? Obrigado. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu gostaria, por favor. Por gentileza. Peço desculpa, assim, às vezes eu não tenho os dados, né, não sou do poder público, mas parece que Bofete tem mais ou menos 12 mil habitantes, não sei se está correto. E também parece que Bofete tem 22 mil chácaras. Eu já ouvi falar entre 22 mil e 24 mil. Então, assim, a gente sabe, não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não é isso, mas a gente sabe que o rural é complicado, né? Você imagina como é que você vai chegar numa área rural com canos, sei lá, tubulações, etc. e tal. Mas o que eu queria ter um pouco claro, diante desse número, e assim, a população rural, sou leiga no assunto, mas assim, além de não ter o esgoto, falando especificamente sobre o esgoto, né, porque parece que a gente mora numa região rica de água, né, graças a Deus, né, parece, né, a população rural tem muitos animais, né, então, todo tipo de animal, que eu acho que talvez também, como é que a gente tem essa convivência sadia para ambos, né, para o ser humano e para o animal. Mas a minha pergunta basicamente o que vocês chamam de soluções individuais? Seriam orientações para todos esses chacreiros, sitiantes e fazendeiros de como proceder, o que fazer, e aí haveria uma capacitação, haveria algum incentivo, sei lá, vamos imaginar que a gente vai aqui, todo o adensamento aqui dessas chácaras onde eu moro vai fazer a fossa séptica. Vai haver uma capacitação, como faz, quanto custa, uma redução de alguma coisa, alguma contrapartida, não sei, essa é a pergunta. Porque a cidade parece que está com um percentual bem resolvido, né? Pelo que vocês demonstraram até agora, se a meta era 99%, vocês estão com um percentual bem elevado, né? É isso, obrigada. Obrigada, Mônica. Eu vou passar a palavra para a equipe do consórcio. Marina, eu posso começar e qualquer coisa você complementa?
Vai em Então frente você vai aí. falar. Pode ir, Nara. É só fazendo a introdução rápida aí, até da fala do Sérgio, né? Acho que essas pontuações todas são importantes da gente receber para olhar de uma maneira geral, né? Acho que esse momento, o principal objetivo dele é isso, né? Ter a visão de perto da Sabrina também, a Mônica como moradora, né? Então, como prefeitura, como Sabesp, como concessionário, como moradores, para a gente ver como é que esses dados soam para vocês, para que a gente possa fazer eventuais revisões aí, ou considerar essas contribuições, né? Seja na modificação da meta para não lembro agora a palavra que o Sérgio usou, mas foi de tirar como meta e colocar como ação, eu acho, ou ao contrário. Enfim, acho que a gente vai anotando tudo aqui e essas contribuições são extremamente valiosas. Aí, Nara, você quer responder mais específico aí? Acho que o da Mônica, né, que é um detalhe maior. No caso da Mônica, né, as soluções que seriam adequadas seriam os poços, né, nascentes, soluções coletivas também, né, não como rede, soluções compartilhadas também podem ser previstas. No caso, a prefeitura, ela vai se responsabilizar deve se responsabilizar, né, para que esse atendimento seja adequado nessas áreas rurais. Então, esse investimento vai ser, né, nessa execução dessas obras, e como vai ser feito no município, é um estudo mais detalhado, né, como que vai ser previsto em cada uma dessas localidades, já que não são parte do contrato da Sabesp, esse atendimento ele tem que ser chegado, parte vai ser responsabilidade, né, dos próprios da própria população, né, que tem também um custo em algum investimento, assim como na parte de rede pública a gente tem a contribuição com a tarifa, a população também na área rural vai ter algum custo com isso, mas vai ter que ser olhado em um planejamento mais detalhado para a área rural, um projeto detalhado para a viabilidade dessas soluções, se vai ser algo realmente solução individual para cada localidade, e aí esse montante desses valores são previstos para isso, para esses projetos, esses estudos também, e se alguém quiser complementar, por favor. Obrigada. Bom, só realmente uma complementação aqui, né? O Sérgio até mencionou que pouco antes de começar a reunião, ele mandou uma mensagem falando que ainda estava analisando as informações, né, mais específicas aí de Bofete para enviar para a gente. Aí, né, como a Marina falou, a gente fica aguardando essas informações, que é sempre importante ter essa atualização. E aí, em relação às outras questões, né, como ele mesmo pontuou, ele já tinha pontuado numa primeira reunião que a gente fez do primeiro município de Cesário Lange, que até a Sabrina estava presente. Então, são mais gerais, né? E a gente, né, como foi pontuado aqui, além de Bofete, tem outros 28 municípios. Então, acaba tendo um padrão, lógico, a gente respeita as especificidades de cada um dos municípios, mas alguns comentários são gerais, então a gente vai adaptar para todos os outros municípios antes de colocar eles em consulta pública, tá? E em relação a essa questão da área rural, né, a gente sabe que é uma população que naturalmente é excluída, porque a área urbana, né, como você mesmo constatou, os índices de atendimento são muito maiores, né, a tarifa é paga, tem uma concessionária, está em contrato, e a área rural acaba sendo um pouco esquecida, né, mas como foi pontuado aí pela Nara, a gente seguiu o PSBR, que está recente agora, que foi publicado. Então, ele tem uma matriz de soluções também que são propostas, né? Não só poços, mas tem vários outros tipos de soluções. A gente colocou detalhadamente essa matriz. E para fazer esse cálculo, né, foi feito pelo adensamento, pelo setor censitário que estava feito, né, que está inserido cada um desses loteamentos, e aí foi proposta essas matrizes, e a partir daí também, dessa proposição de soluções, né, são algumas premissas, foram inseridos os valores que precisariam ser investidos. A princípio, né, o responsável por isso é a Prefeitura Municipal, né, porque a Prefeitura é o titular dos serviços, né, ela pode até conceder ele pelo
para concessionária pública, privada, Sabesp, enfim, mas ela é o titular do serviço, ela é o responsável por essa área, né? Então, o que a gente propõe são campanhas, né, que tenham o apoio da prefeitura. A gente sabe que a solução individual é de responsabilidade do próprio morador, mas tem que ter, né, um apoio, uma conscientização para que ele saiba como ter essa manutenção, alguns incentivos. E aí também falando mais de esgotamento, que você falou que é maior problema também, tem muita coisa aqui, muitas prefeituras aí em São Paulo que pedem financiamento pelo FEIDRO para soluções individuais, então tem programas de financiamento para soluções individuais. Então, o plano serve para isso, para até fundamentar o município para solicitar, por exemplo, um financiamento. Olha, no plano está falando que essa área aqui é carente, então eu preciso de um financiamento para isso. Então, a ideia do plano é assim, não é um projeto, mas é realmente direcionar, fazer esse planejamento de maneira geral para que o município tenha financiamento e para que essas áreas rurais não fiquem mais esquecidas do que elas já estão. Mas acho que a complementação seria só isso. Obrigada. Obrigada. Mais alguma, gente? Alguma questão? Vou fazer um comentário nessa questão de soluções individuais. Não é nem minha praia, tá? Mas só para tentar ajudar, né? O plano municipal não vai criar recurso, né? Então, não vamos ter expectativa que aprovou o plano vai ter recurso aí para todo mundo. Não é assim que funciona. Mas ele é um instrumento para que a prefeitura consiga viabilizar algum financiamento, algum recurso do governo federal, do governo do estado, né? Para que ele possa incentivar essa adequação das instalações, né? Então, é só para dizer, né? No caso do sistema coletivo, né? A Sabesp vai atender as áreas urbanas, né? Tem que estar regular também, né? Não adianta o cara fazer um loteamento que ele tem obrigações a cumprir e não entrega, né? Não é assim que funciona. E também eventuais bairros rurais que tenham adensamento. Então, grosso modo é isso, mas o plano é importante porque ele vai ser um instrumento, né, para que a prefeitura, se montar um projeto aí para estar dando apoio aí para essas soluções individuais, para que elas não sejam esquecidas, como foi citado. O plano é mais um instrumento para que a prefeitura tenha condições de viabilizar recursos para estar fazendo esse apoio. Obrigada. Mais alguém, gente, gostaria de contribuir para o eixo de abastecimento de água? Bom, então acho que a gente pode seguir para esgotamento sanitário. Isso. Aí, dando continuidade, né, assim como a água, a prestação de serviços do sistema de esgotamento sanitário nas áreas urbanas e em determinadas localidades rurais por rede coletora é responsabilidade da Sabesp, e nas demais localidades, atualmente, é responsabilidade do próprio morador e da prefeitura, né? No caso aqui, nós podemos observar em verde as áreas urbanas que já são atendidas, e em laranja seria a partir da área rural atendida por sistema coletivo, na verdade prevista em contrato, mas que ainda, dentro da concessão da Sabesp, mas que ainda não recebeu, está sem atendimento, né? E deve ampliar esse atendimento nessas áreas. Pode passar, por favor, Bernardo. Do mesmo modo que a água, nós temos aqui a meta, né, de atendimento para as soluções coletivas por rede até 2033, com 90% da população sendo atendida com esgotamento sanitário, rede coletora. Atualmente, cerca de 84% da população ela tem esse tipo de provisão de serviços, né? E na parte das áreas rurais, das soluções individuais, geralmente são as fossas, né? No caso, para o atendimento adequado, seriam as fossas sépticas e rede coletora, as demais tipos de previsão de esgotamento sanitário, alguns sistemas ecológicos, apesar de serem encontrados, né, não são preconizados pelo PSBR como adequado, porque às vezes podem provocar contaminação ambiental, né, quando mal gerenciados. Então, aqui nós estamos prevendo esses dois tipos,
No caso, na área rural, seria para 95% da população sendo abastecida, sendo fornecida, né, com essa rede coletora ou fossa séptica. E atualmente só 26% tem esse fornecimento que a gente pode garantir que é adequado, né? Pode passar, por favor. As premissas para fazer essa distribuição das soluções que devem ser providas, né, tanto na área urbana quanto na área rural, estão dispostas aqui. No caso, 100% da população ela deve ser suprida na área urbana com soluções coletivas por rede. Já na área rural, é previsto que, aonde já há rede de água, esse atendimento possa ser gradual, né, em 25%, e a demais população que não for atendida por rede atualmente, ser contemplada com soluções individuais. Pode passar, por favor. No cálculo dessa demanda também foram consideradas, né, a projeção populacional, a vazão média de esgoto que é produzida, vazão de infiltração, a extensão da rede atualmente, né, do município, capacidade de coleta e o tratamento nas estações de tratamento, dentre outros parâmetros. Pode passar, por favor. E aí a gente destaca que o resultado para o final do planejamento, né, na área urbana, é observado o déficit, né, tanto na parte da rede, né, de coletor, então, ainda cerca de 4,86, né, litros por segundo seria o déficit na área urbana. Em relação à extensão também, né, que teria que ser ampliado em cerca de 12 quilômetros para atender toda aquela população prevista na meta. Também há um déficit, né, na quantidade, na capacidade de tratamento na verdade, não, na área urbana não há déficit, desculpa, me corrigindo aqui, na parte de tratamento, né, ainda vem um saldo aí positivo, então as ETs do município, elas conseguem atender as demandas por sistema coletivo. Já na área rural, é observado, né, déficit nesses três aspectos, tanto por rede quanto por tratamento nessas áreas que constam no contrato da companhia. Já na área rural, né, isolada, fora do contrato, é previsto aí que vão ser necessários, né, cerca de 3.882 domicílios aí a serem atendidos por soluções individuais. Pode passar, por favor. E aí, das principais carências que a gente traz aqui para destacar nessa oficina, seria em relação às duas estações de tratamento de esgoto, né? Ambas elas atendem na área urbana, elas suprem, né, o atendimento da demanda. O déficit que é encontrado no tratamento na população rural, ele pode ser suprido por essas estações, mas aí é necessário a elaboração de estudos de viabilidade e projetos, né, que seria já de responsabilidade do operador. No caso, a gente destaca que a principal carência, né, deficiência encontrada realmente é a existência de soluções inadequadas, né? Às vezes fossas secas, cerca de 68%, né? Ainda são fossas rudimentares e podem contaminar, né, o solo e tem afetos aí, afeta tanto a questão ambiental quanto de saúde pública. Pode passar, por favor. Então, a partir das carências e dos cálculos feitos, né, foram propostas as ações. Aqui também vou trazer de modo bem breve, resumido, que é a necessidade de elaborar estudos, né, para a viabilidade de projetos de implantar sistemas coletivos de esgotamento sanitários na área rural isolada, atendida já por sistema de abastecimento de água, onde houver, né, o adensamento necessário, previsto, então, deve ser feito esse estudo para ampliar, expandir as redes. Onde não há essa possibilidade de ampliação de rede coletora, implantar soluções de esgotamento sanitários adequadas, e a prefeitura, né, está a par se essas soluções elas estão realmente sendo adequadas ou ainda trazendo
prejuízos aí para a população. A manutenção dos sistemas coletivos já existentes atualmente e a conscientização para a manutenção desses sistemas individuais, já que a responsabilidade também passa, né, pelos moradores. Então, essas campanhas de conscientização, como já comentado aqui, para a parte de água. É bem semelhante. No caso dos investimentos, né? Foi previsto para soluções de estruturais até 2033 um valor de cerca de 2,3 milhões de reais, já no segundo período, cerca de 2,6 milhões de reais para esses investimentos em intervenções físicas, né, das estruturas de sistemas de rede de coletoras, na parte dos sistemas coletivos, e as ações estruturantes, girando em torno de 34.164 até 2033 e cerca de 130.876 reais, que seriam os investimentos necessários para alcançar essa universalização e as ações que estão detalhadas, né, no plano. Pode passar, por favor. Obrigada, Renato. Aqui também mais um detalhamento desse investimento das partes estruturais, né? No caso, seria necessário investir em tratamento de esgoto nesse primeiro período, até 2033, a gente observa que realmente a maior parte é para a reposição dos sistemas que já existem. A partir de 2034, já é necessário expandir esses sistemas para atender realmente toda a população, conforme os valores que estão estabelecidos no plano. Já para os investimentos em rede, né, é previsto já uma expansão desde o início do planejamento, desde 2022 até 2033. A partir daí, há investimentos ainda de expansão, de um modo significativo e equilibrado, com a reposição também dessas estruturas, para a parte dos sistemas coletivos. Indo agora para os sistemas individuais, para atender realmente essa universalização preconizada na lei, seriam necessários esses investimentos até 2033, valores, né, a partir de cerca de quase 5 milhões, né, no primeiro ano, e no segundo, 3,4 milhões de reais. De modo breve, esse é o prognóstico dos serviços de esgotamento sanitário, e abro novamente para vocês tirarem, né, as dúvidas, trazerem alguma contribuição, alguma especificidade do município que queiram ser colocadas, né, para a gente fazer nessa próxima revisão do produto. Obrigada mais uma vez pela atenção. Algum comentário, gente? Pergunta sobre o eixo de esgotamento sanitário que foi apresentado? Acho que é isso, ó. Então, ninguém levantou a mão, ficou só reforçando, né, o que a Raíssa falou, que as considerações gerais, né, que já foram passadas e as outras contribuições que chegaram, a gente ainda vai fazer essas incorporações aí, tomar esse cuidado para a sequência. Bom, então acredito que a gente possa passar para o próximo eixo, e aí também, se depois, né, caso vocês queiram, né, fazer algum comentário dentro do próximo eixo relacionado a esgoto, vocês podem ficar à vontade também. Olá, pessoal, boa tarde. Então, vou apresentar o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Pode passar, por favor. E aí, começando, a gente vai falar das metas de atendimento. E para a área urbana, a gente usou o PlanSab como referência, e o indicador é a porcentagem de domicílios urbanos atendido com coleta direta de resíduos, e o dado atual que a gente tem de Bofete é de 100%, e a meta de 2033 é 100% também, então a gente considerou esse valor constante ao longo do horizonte de planejamento. E no caso do atendimento rural, a gente usou o PSBR como referência, e o indicador é a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos. Então, isso inclui tanto a coleta porta a porta quanto o PEB, né?
E aí o dado atual é 79,9% e a meta em 2038 é 85%. Então, a gente considerou um incremento gradual até atingir essas metas do PSBR. E agora, falando das premissas, para a área urbana, a gente considerou que 100% do déficit será suprido com coleta direta. E na área rural, que no caso de Bofete, a gente só tem as áreas rurais isoladas, a gente considerou que quando o atendimento por coleta direta é menor que 80%, o crescimento da proporção de coleta direta vai ser em 10% e o residual vai ser suprido com a coleta indireta. Se o atendimento ele for maior ou igual a 80%, esse crescimento de coleta direta é 25% e o déficit ele é suprido com coleta indireta. Pode passar, por favor. E aí, além disso, a gente usou alguns outros aspectos para fazer essa avaliação da capacidade, né? E estimar as demandas, falando então da projeção populacional, dos equipamentos de coleta, da frequência de coleta e as regiões que são feitas essas coletas no município, a geração per capita, tanto dos resíduos sólidos urbanos, quanto os de serviço de saúde e os de construção civil. E agora, falando um pouco dos recicláveis, a gente usou alguns critérios, né, para estabelecer as porcentagens que vão ser incrementadas na coleta de recicláveis. No caso do município, pode passar um slide, por favor. Ele parou... Pode voltar. Isso. Obrigada. Ele parou no primeiro critério, que é o município possui associação ou cooperativa de catadores, e atualmente a gente tem informação que no município são apenas pequenos grupos, né, que fazem essa coleta. Então, a gente considerou que esses 10% eles vão ser incrementados em relação ao potencial total de recicláveis no município. Como é que a gente calculou esse potencial total? Ele foi calculado através do Plano Regional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo consórcio COBRAP-FRAU, onde estimou que o município ele gera aproximadamente 36% de recicláveis. Então, a gente estimou um incremento aí de 10% nesses 36% de recicláveis, até atingir, né, o horizonte de planejamento aí em 2041. E observando, né, a partir desse cenário que a gente observou no diagnóstico, a gente viu que as principais carências estão relacionadas à necessidade da aquisição de novos caminhões de coleta, que o valor arrecadado, né, nas taxas é inferior, ele cobre apenas 5% dos custos com esses serviços. O município não possui associação de catadores e não há coleta seletiva. Como eu falei, né, ela é feita de forma pulverizada por famílias que realizam essa reciclagem, e não foram identificados ecopontos de resíduos de construção civil e nenhum local adequado para a disposição final. E por isso existem, né, alguns pontos de descarte irregular aí espalhados pela cidade. Agora, falando do cálculo da demanda, a gente estimou as gerações, então falando de resíduos sólidos urbanos. Em 2023, a geração aproximada de 4.704 toneladas, em 2041, de 5.891 toneladas. Pode passar, por favor, um slide. E aí, agora falando da capacidade instalada, a gente viu que, de acordo com os caminhões que a prefeitura possui, né, e a frequência de coleta, aproximadamente 5.111 toneladas podem ser coletadas. Então, fazendo essa estimativa, em 2027, 5.147 toneladas deverão ser coletadas. Então, essa capacidade ela não vai conseguir suprir. Então, a partir de 2027, vai ter que ser feito um ajuste aí para suprir essa geração e ser feita a coleta de forma correta. Agora, falando de construção civil, a geração é de aproximadamente 2.146 em 2023 e em 2041 de 2.451. De resíduos de serviço de saúde, por volta de 2 toneladas em 2023 e 2,3 toneladas em 2041. E a questão das metas de atendimento, né? A área urbana, 100%, a gente manteve constante essa porcentagem, e da área rural, de 79,9%, o incremento gradual até atingir 100% em 2041.
Agora, falando das ações que a gente propôs, né, diante dessas questões, seria a aquisição de novos veículos e ampliação da frota para coleta em todo o município, implantação e divulgação da coleta seletiva em todo o município, campanha junto à população para o incentivo, né, a criação da associação ou cooperativa de catadores, e aí também a gente salienta o importante apoio da prefeitura nisso, né, para criação, para divulgação dessas associações, a implantação da compostagem, a revisão da taxa de execução do serviço, como eu falei, ela aborda apenas 5% dos custos, a instalação de ecopontos e a implantação e manutenção de uma unidade de triagem. Agora, falando mais diretamente dos investimentos necessários, a gente tem medidas estruturais, aproximadamente 379 mil entre 2022 e 2033, e 163 mil no outro período, né, no período final do planejamento. Das estruturantes, por volta de 7 milhões no primeiro período, e 3 milhões na segunda parcela, né, do planejamento, no segundo período. Pode passar. E aí a gente trouxe alguns gráficos, a gente pode perceber, né, que as ações estruturais, elas são predominantes em relação às estruturantes, tanto no primeiro período quanto no segundo período de planejamento. E falando especificamente aí no segundo gráfico, dos estruturais, a gente tem o investimento em sistema de coleta e o maior investimento é em processamento e destinação final. Então, isso inclui, né, os aterros sanitários, as unidades de triagem e também os veículos e equipamentos. Pode passar. E aí, eu finalizo essa parte do prognóstico e abro aí para dúvidas, comentários e contribuições. Sabrina? Gente, eu acabei caindo, perdi um pedacinho do começo, mas o que eu queria contribuir, que essa parte de resíduos sólidos, alguns itens que foram citados já estão até em andamento. Desde o ano passado, antes de eu entrar, já estava sendo realizado um trabalho para a criação de uma associação. Então, no momento, foi formado um grupo, já tiveram reuniões para ser feito o estatuto, a documentação, e no momento ela está em regularização junto ao cartório. Nós também recebemos um caminhão para coleta do Estado, um caminhão adaptado, e junto ao Cerizo também, com uma empresa chamada Contemar, estavam sendo realizadas, a gente recebeu aqueles containers para ter a coleta mecanizada na cidade, o projeto que se iniciaria no centro, então tem o container verde para os recicláveis e o azul para os não recicláveis. Essa empresa também veio para fazer palestras nas escolas, a gente também teve um treinamento com o pessoal da coleta, para como manusear o lifter, né, como colocar certinho o container, fazer na coleta na cidade, e também estamos fazendo o levantamento dos equipamentos que vai ter no galpão para essa associação. Outra coisa também é sobre a taxa. Agora está tendo a revisão do Código Tributário para a gente também regularizar essa questão da taxa que está sendo cobrada também, né, do município, como se a não implementação fosse uma negação de receita, e porque tem isso, né, das despesas são bem maiores do que está sendo cobrado, né, para esses serviços. Então, diversos pontos, no momento, eles também já estão em andamento para a gente regularizar. Obrigada, Sabrina. Com certeza é muito importante, né, a gente deixar esses pontos aí no plano. Depois também, se a gente puder entrar em contato, se você tiver algum outro documento aí que a gente possa anexar, né, que aí a gente atualiza da melhor forma aí para ficar certinho de acordo com a realidade do município. Mais alguém, gente, gostaria de contribuir para o eixo de resíduos sólidos e limpeza urbana? Alguma dúvida, consideração? Então, acredito que a gente possa, então, avançar para o eixo de drenagem urbana.
Então, vou dar continuidade aqui, agora falando do prognóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. E aí, seguindo o mesmo modelo dos outros eixos, né, a gente estipulou algumas metas para o atendimento urbano, o PlanSAB, e o indicador que a gente utilizou foi o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana, que atualmente é de 99,4%, e a meta de 2033 é 97,3%. Então, o município já está de acordo com essa meta, e aí a gente considerou ela como constante ao longo do horizonte de planejamento. Pode passar, por favor. E aí, né, isso indica que 0,6% dos domicílios urbanos estão em risco de inundação. Agora, falando do atendimento rural, que a gente utilizou o PSBR, existem 2 indicadores principais, que são os domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. Pode passar, por favor. E esse indicador é aplicado a setores de rural isolado, e ele é um dado atual do município de 11%, e a gente considerou o incremento até 2038 de 45%, e até 2041 de 49%, vocês vão ver nos próximos gráficos. Já o segundo indicador, de domicílios rurais com dispositivos de controle do escoamento superficial excedente, ele aplica-se a áreas de aglomerado rural que não foi identificado no município. Pode passar, por favor. Isso é inexistente no município. E agora, falando das premissas, na área urbana, a gente considerou que 97,9% do déficit será suprido com soluções coletivas, e na área rural, no caso, exclusivo aglomerado rural, que é essa última linha, do sistema viário interno, 49% do déficit será suprido com soluções coletivas. Pode passar, por favor. Que no caso é o rural isolado que está presente no município de Bofete. E para avaliação da demanda, a gente utilizou alguns aspectos, né, alguns pontos a serem considerados. As metas de atendimento, a projeção populacional e a infraestrutura existente. E dentro disso, a gente observou algumas carências, como a ausência de tarifa para investimentos nesse setor, e a existência de pontos críticos de alagamento no município, localizados em bacias de baixa susceptibilidade a inundações. Além disso, a gente não observou plano diretor de drenagem e nem cadastro técnico dos sistemas de micro e macro drenagem, que são de grande importância aí para propor ações, né, em relação à drenagem. E também de grande importância a atualização de indicadores de dados existentes, né, para que esses estudos possam ser feitos, né, de forma mais criteriosa e de acordo com a realidade do município. Pode passar, por favor. E agora, falando do cálculo da demanda na área urbana, a gente pode ver, pode passar que vai aparecer uns comentários. Isso, a gente pode ver a manutenção do percentual de 99,4%, que são os domicílios não sujeitos a risco de inundação, e esse incremento, que é a linha mais grossa, né, azul, ele é feito de acordo somente com o crescimento populacional do município até 2041. Pode passar, por favor. Agora, falando das soluções de manejo de águas pluviais no sistema viário interno das áreas dispersas, a gente considerou um incremento na linha pontilhada até atingir 49%. Pode passar, por favor, que vai aparecer uns comentários. Isso, aí ocorreu um incremento no quantitativo do percentual de atendimento referente à demanda, né, no sistema viário interno dos setores de rural isolado. E é importante destacar que esse incremento, a gente considera que o déficit ele é apenas por populações atendidas tanto por sistema coletivo de água quanto sistema de coleta de resíduos sólidos na área rural isolada. Pode passar, por favor. Agora, falando das ações, né, a gente colocou aqui as principais, mas aí eu convido vocês a olharem o documento com mais calma. A gente destacou o cadastro completo das estruturas de rede de drenagem urbana, identificar domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, a existência de ligações cruzadas indevidas entre o sistema de esgotamento e de drenagem, a elaboração do plano diretor de drenagem urbana, a regularização
da legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo e elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem. Pode passar, por favor. E, além disso, a gente tem mais algumas ações, como elaborar o plano de manutenção de limpeza do sistema de drenagem urbana e realizar também limpezas periódicas desses dispositivos, a fim de evitar, né, entupimentos, elaborar plano de manutenção das estradas vicinais e também a limpeza periódica das estruturas de águas pluviais, elaborar o plano de emergência e contingência, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e aprimorar a rede de monitoramento e implementar um sistema de previsão e alerta. Agora, falando dos investimentos nesse eixo, os investimentos estruturais estão na casa de 2 milhões entre 2022 e 2033, 1,1 milhão entre 2034 e 2041, e os estruturantes em menor valor, né, por volta de 215 mil no primeiro período e 119 entre 2034 e 2041. Pode passar. Agora, falando dos investimentos, né, a gente pode visualizar aqui também em forma de gráfico. A gente pode ver que os investimentos estruturais, eles são mais significativos, tanto no primeiro período quanto no segundo período. E os investimentos estruturais, eles estão divididos em reposição e expansão. A gente pode ver que a parte de expansão do sistema de microdrenagem, ela é significativa, né, em relação ao de reposição, tanto no primeiro período, entre 2022 e 2033, e no segundo, 2033 e 2041. Pode passar, por favor. E aí, né, como eu falei, a maior parte de expansão e maior parte dos investimentos estruturais e estruturantes está no curto prazo. Pode passar. E a maior parte em expansão, e também é importante destacar que a reposição ela é calculada com base na extensão da rede existente. E aí eu também abro agora para dúvidas, comentários, contribuições. Agradeço aí a atenção de todos. Preciso fazer Vocês estão me ouvindo? Sim. Fazer um comentário muito pertinente com relação à galeria de água pluvial, viu? A Sabesp, ela sofre demais em período de chuva, porque não há uma conscientização da população com relação à distribuição da casa da pessoa, né? Ela acha que a água gerada, que passa pela casa dela, de chuva, ou de lavagem do veículo, ou lavagem da roupa, é adicionado tudo na caixa de inspeção da Sabesp. Isso, para a gente, é um transtorno. Eu não sei se há alguma abertura no plano, mas é preciso que se crie uma conscientização na população no que diz respeito a isso, porque são coisas completamente diferentes. E no período de chuva, principalmente esse ano aqui, a gente sofreu barbaridade com isso aí. A rede de esgotamento da rua, ela não sobrevive, não suporta a quantia de água de chuva que é direcionada para ela. A Sabesp tem algum tipo de fiscalização? Tem. Mas a pessoa, às vezes, depois, ela cria uma situação que, para facilitar, para que ela não acumule água no fundo do seu quintal ou na frente da sua casa, ela desvia tudo para a caixa de inspeção da Sabesp. Isso aí é um problema crônico que eu acredito que não é só a Bofeto que sofre, não. Gostaria só de dizer isso aí, porque a gente está nesse campo aí, é importante que a informação seja passada. Obrigada, Jorge. Alguém gostaria de comentar? Fazer alguma contribuição? Bom, então, eu não sei se a equipe do consórcio gostaria de fazer algum comentário. Só respondendo aí, Jorge, né? Existe lá na linha das ações institucionais a parte de educação ambiental, né? Onde a gente pode
conferir se já está colocado, mas também essa questão da rede separadora do esgoto, da drenagem, dentro dessa linha de atuação lá também. Eu sou da Sabesp também, sou Rafael. Só queria complementar o que o Jorge falou aí. Eu vi aqui no plano dos itens das ações, está falando de investigar interligações da drenagem com a rede de esgoto. O que é comum é os imóveis, o lançamento da rede de água dos telhados, drenagem de cada imóvel, lançar na rede de esgoto. Esse que é a problemática mais frequente, não só Bofete, estou falando de Botucatu, e que aqui a gente também acaba tendo esse problema. E Bofete, em vários municípios, tem essa situação da conscientização dos moradores, precisa de uma ação conjunta, né? Junto à vigilância do município, aproveitando o plano, seria importante reforçar esse item, né? Que é a conscientização dos usuários, que é a importância dessa separação absoluta da drenagem individual de cada imóvel em relação à rede de esgoto interna, porque ela vai se juntar lá na rua com a rede coletora coletiva, né? E realmente a demanda da água de chuva é muito maior do que a demanda de esgoto nas tubulações. Por isso que elas são separadas, as tubulações de água de chuva são muito maiores, as dimensões delas são em proporções, escalas muito maiores em relação à rede de esgoto. Tá? Então, só para frisar, é incomum a gente achar interligação na rua da galeria com a rede de esgoto. Isso é incomum, é raro encontrar. É até difícil, muito difícil de saber. Agora, que acaba acontecendo é um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, né? É trabalhoso, que é de imóvel em imóvel a gente tem que ir, verificar se tem lançamento, se o lançamento está correto, e mesmo depois passando, aí a pessoa faz uma reforma ou vende para outra pessoa, enfim, acaba voltando a lançar. Então, assim, é um trabalho que tem que ser contínuo, tá? Inclusive interfere na qualidade do tratamento, né? Muitas vezes, naquele momento que chove, como sobrecarrega muita rede, toda essa água vai para o tratamento do esgoto e acaba influenciando lá também. É só isso. Obrigada, Rafael. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer algum comentário, sugestão? Só complementando aí também o que a Marina tinha falado, e também respondendo ao Rafael, acho que a gente pode, às vezes, dar uma ajustada aí nessa ação, de modo que ela contemple aí o que o Rafael falou, e também na parte institucional a gente pode adicionar essa questão aí para que possa ficar claro e o município possa usar isso também para fazer campanhas de conscientização com a população. Bom, então, já que, né, não tem mais um comentário em relação ao eixo de drenagem, vamos seguir então para o final da oficina. A gente só gostaria, né, de avisar a todos vocês que a gente criou um site para revisão, né, dos planos de saneamento básico dos 29 municípios. Então, esse pmsbcerizo.com.br, e nesse site é que vai acontecer a consulta pública. Então, qual que vai ser o passo agora? A gente vai pegar todas essas contribuições, né, que vocês nos informaram aqui na oficina, para adequar esse produto de prognóstico, e assim que a gente fizer a adequação nele, a gente vai disponibilizar ele no site para consulta pública, a gente vai avisar, né, a prefeitura, vai fazer uma peça de divulgação de que a consulta pública está aberta. Essa consulta de todos os produtos vai ficar por 20 dias, e após ela a gente vai, então, fazer a audiência pública, né, que vai ser um evento aberto à população, para que ela possa ainda ter essa chance de contribuir, né, com os produtos, com informações, e validar mesmo as informações que foram aí levantadas ao longo de todas as etapas. Então, a gente convida vocês, né, a entrarem no site. Além da consulta pública, o site, a gente tem o registro da primeira oficina nele, né? A gente vai ter essa segunda oficina, a gente vai incluir nele também, e também os outros produtos, né, que já foram aprovados, também já estão disponíveis lá. Então, vocês podem entrar e ficar à vontade para poder, né,
acessar os produtos, e aí a gente vai ter essa próxima etapa, então, que é de consulta pública e de audiência pública. De antemão, já vou pedir, né, por gentileza, quem não registrou a presença aqui na oficina, para colocar aqui no chat para a gente, porque até mesmo quando a gente for fazer, né, o registro dessa oficina dentro do prognóstico, e também quando a gente for fazer as próximas etapas, a gente conseguir entrar em contato mais fácil com vocês, para vocês nos ajudarem aí a divulgar, né, tanto a consulta quanto a audiência. Acho que pode passar para o próximo slide, por favor. Aí aqui são os contatos, né, dos técnicos do consórcio que estão diretamente envolvidos aí na revisão desse plano também, para que vocês possam aí ter acesso. E aí, por fim, eu gostaria de abrir a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma outra, né, sugestão, alguma dúvida final, para a gente poder encaminhar, então, para o encerramento da oficina. Posso começar? Claro. Quero agradecer a oportunidade de ter participado, parabéns a todos vocês pelo plano, tenham sucesso na escuta à população, provavelmente a gente vai se esforçar para participar, né? E quero estar viva em 2041 para vir aqui em Bofete, com saúde física e mental, para ver tudo isso funcionando, porque quando a gente tem uma grandeza, né, eu sou da capital, da cidade de São Paulo, em São Paulo eu trabalhei anos, como eu falei, tudo a gente justifica pela grandeza, né, então como São Paulo é tudo muito grande, a gente fala que tudo é muito difícil, e Bofete parece que é um município muito grande, né, de área de extensão territorial, né, e tem várias questões a serem feitas ainda, né, e uma delas é realmente esse plano de vocês que está na lei federal, né, da questão da água, do esgoto, do lixo reciclado, da drenagem, né? Drenagem aqui, Jesus Maria José, aqui nas chácaras é assim, ó, começou a chover muito forte, aí vai descendo a água lá de cima da chácara, passa pelas do meio e termina nas do fundo, que tem um riozinho. Cada um pega a sua enxada e vai causando uma trilha, e a estrada vai causando uma erosão que, para vocês terem ideia, meu carro caiu num buraco, né? Então, assim, tudo que vocês estão falando é muito bacana, muito bonito, né? É lei, é direito, é dever, né? Porque também eu acho que a população tem que ter o exercício, né? De saber até onde vai até o seu direito e onde começa o seu dever. Eu não acho, não, que o poder público tem que fazer tudo, e nem as concessionárias, mas eu acho sempre que a gente tem que tentar fazer tudo com qualidade, né? Então, não, de novo, não dá para fechar os olhos num município onde a extensão territorial é muito grande, aonde a gente sabe que a maioria dos imóveis da cidade sequer são regularizados, quiçá a área rural, né? Como é que a gente pensa numa Sabesp, numa Eletropaulo, em tantas agências que tem toda essa questão ainda fundiária, né? E o que eu acho mais bacana é a questão do meio ambiente, né? Trabalhei muitos anos com cooperativas em São Paulo de reciclagem, várias, Reciclázaro, várias, não cabe aqui citar, mas eu acho que assim, tem que começar, né? E alguém falou aí o trabalho de formiguinha, é isso mesmo, tem que fazer trabalho de formiguinha, tem que agregar, tem que juntar, né? Mas agradeço por poder ter participado. Muito obrigada e um excelente trabalho para vocês, viu? Parabéns. Obrigada a você, Mônica. A gente que agradece as suas contribuições, né, e a presença. Eu já peço assim, não deixe de, por favor, colocar seu contato aqui no chat para a gente, porque a gente vai contar com seu apoio na audiência para enviar o convite, né? Então, obrigada. Se você, né, claro, se sentir à vontade, colocar aqui um telefone ou e-mail para a gente poder, né, comunicar vocês das próximas etapas do plano. Obrigada. Bom trabalho, viu? Obrigada. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário? Bom, então, né? Sabrina, pode ficar à vontade. Não, era mais só para agradecer também, né, pelo evento, e até mesmo da parte que eu comentei, né, mais envolvendo a associação, a parte de reciclagem, entendo, no momento que foi feito os levantamentos, realmente não existiam, mas aí a gente está engatinhando aí, mas começando a andar já. Mas agradecer.
Obrigada, Sabrina. Não sei se a Raíssa, a Marina, gostaria de fazer alguma colocação para a gente poder encerrar a oficina. Raíssa, com você aí, então. Tá. Bom, gente, eu agradecer da Sabesp, da população, da prefeitura. É importante que todos esses atores aí estejam presentes, né? Como eu mencionei no começo, apesar do público-alvo ser o GEL, né, nesse momento, a gente resolveu abrir para todo mundo, porque a gente acha que quanto mais contribuições, melhor. A gente quer que o produto fique realmente a cara do município. Como a Marina pontuou, a gente teve alguns problemas aí em relação às paralisações por conta da Covid, por conta de outras questões. Então, a gente está finalizando o processo agora. Alguma informação que também precisasse ser atualizada, a gente vai atualizar, né, para entrega a versão final do produto. E aí, né, só confirmar que a equipe do consórcio continua à disposição de vocês e reiterar o que a Emily falou aí, que a gente conta bastante com a participação de vocês na audiência, né? Porque essa realmente, o público-alvo é a população, né? A gente vai divulgar, vai ficar 20 dias em consulta pública, vai divulgar, né? A gente já divulgou nas redes sociais da prefeitura, já teve esse apoio aí, mas a gente conta com mais apoio de vocês aí nessa divulgação para que todos possam participar, não só da audiência, né? Mas da consulta pública também. Os documentos são longos, mas a gente tentou deixar eles um pouco resumidos, assim, mais diretos, para facilitar um pouco mais o acesso, que a gente sabe que nem sempre todo mundo entende, né, o que está escrito ali, mas a gente tentou, na medida do possível, deixar numa linguagem clara. A gente vai deixar formulários lá para as pessoas complementarem, falarem dos problemas. Acho que a Mônica falou muito bem aqui, né, da área onde ela está, enfim, dos problemas que ela tem no dia a dia. Então, a gente quer isso mesmo, né? Que o plano ele é um instrumento de política pública para que depois sejam, né, financiados projetos, alguma coisa nesse sentido, mais orientativo, e que ele seja implementado depois, né, dessa revisão, já tem o plano anterior, para que vocês possam utilizar ele, que em 2041 realmente as coisas melhorem, não só para o Bofete, mas para o restante do país aí, a gente toca. Mas acho que é isso. Obrigada. Bom, gente, então a gente agradece, né, a presença de todos vocês e a gente conta com o apoio, então, de todos vocês nas próximas etapas. Boa tarde a todos e todas. Boa Boa tarde. tarde, Até a obrigado. próxima. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Gente. Tchau, boa tarde, tudo de bom. Até logo.